Por isso é que nós temos aí. Depois é importante também relaxar a orientação sobre esses aspectos, uma vez de que os professores ou os docentes são peças essenciais para um processo de educação saudável. Se nós não tivermos pessoas saudáveis, nós também não vamos ter uma educação saudável nesse país. E é mais ou menos nesses termos que nós temos estado a falar e trazer para esta reflexão. E quando falamos de docentes ou professores, nós usamos na sua generalidade, todas aquelas classes que nós encontramos para esta nossa reflexão. É importante também vermos de que, por meio dos professores, eles têm essa tarefa de formar, de preparar, formar e transformar as mentalidades e as consciências dos homens. Quem tem essa tarefa é porque é uma pessoa muito importante. E é fundamental nós avaliarmos e refletir sempre sobre como e de que maneira esta missão está sendo levada ou sendo tratada. Qual é o nosso desejo? O nosso desejo é que esta apresentação seja uma mais-valia no âmbito da chave. Hoje, em toda parte, nós chamamos agora a atenção a qualquer um de nós está aqui presente para avaliar sempre sobre o conceito de chave em si mesmo. Conhecimento, habilidades, atitudes, valores e éticas. E ética, perdão. Como é que eu estou? Principalmente como docente universitário ou como docente, é importante fazermos sempre essa avaliação. E depois, isso também vai nos levar para que nós possamos assumir ou não determinadas funções ou tarefas. Como é que eu estou em termos de conhecimento para esta ou aquela tarefa? Quais são as minhas habilidades? As minhas atitudes, como é que elas se avaliam quanto a esta função ou aquela tarefa? E em termos de valor, será que esses valores que eu nutro, que eu cultivo, são valores ideais ou aquilo que a nossa sociedade está trazendo? E as questões éticas, como é que nós avaliamos isso? Como é que nós vemos essa situação? Ora que, naquele tempo, nós dizíamos de que os professores são os elementos mais importantes a nível da sociedade. Será que continuamos? Será que isso ainda nós podemos avaliar? Então, tudo isso está dentro desse aspecto da qual nós vamos falar. Eu sou indicado, por exemplo, para a instituição pretende indicar-me para uma função. Eu tenho que fazer essas avaliações para saber se eu realmente tenho condições ou capacidade para ir ocupar aquela direção, naquela função, para não só fazer um papel de estar, né, nesse lado aqui agora. Então, nós mesmos devemos caminhar. Mas não basta apenas fazermos a questão da avaliação da chave, mas temos que entrar agora no contexto da ROS. Realidade, objetivos, solução e ação. Ou seja, sempre que eu estiver a fazer ou for indicado para um lado, eu tenho que viver qual é a realidade. Nós estamos aqui, por exemplo, eu tenho uma realidade de Cabinda, meus colegas têm uma realidade da Willa e os colegas aqui têm uma realidade do Amo. Apesar de, por exemplo, estamos todos nós em instituições do ensino superior, mas a realidade de cada uma das instituições é diferente. E o contexto também de vivência naquele lado, naquela província também é diferente. Logo, isso faz uma diferença no âmbito da nossa atuação, enquanto docentes e nos espaços que nós tivemos. E, por vezes, nos mesmos espaços. Se eu for, por exemplo, um professor que dou aulas em cursos transversais ou em diferentes cursos, se a realidade do curso de enfermagem, o curso de enfermagem pode ter uma realidade, mas o curso, por exemplo, de contabilidade põe outra realidade. Então, eu não posso querer ser a mesma pessoa no curso de enfermagem e a mesma pessoa ou estando a trabalhar do mesmo jeito no curso de contabilidade, por exemplo. Então, tenho sempre que avaliar esses aspectos para melhor incidir aquilo que é a minha atuação. Sempre que eu fizer uma avaliação da realidade, eu tenho que traçar objetivos para que possa dar resposta com aquele espaço da qual eu me encontro. E esses ser os mesmos, por exemplo, que eu quero desenvolver o ALM, vão ser os mesmos objetivos que eu quero desenvolver o WILA. Não, não pode ser, porque os espaços e realidades são todos totalmente diversos. E isso deve mudar um pouco. Claro, não basta parar apenas nos objetivos, eu tenho que ir à ação. Então, vou procurar soluções. Ou tenho que encontrar soluções sobre aqueles aspectos que eu trago. E isso é que nos leva depois à ação. Essas ideias todas que estamos aqui a trazer é que nós pretendemos passar com esta nossa apresentação.